Boa tarde, Pompeia, no Super News, edição especial desta quinta-feira, a presença do diretor do Senai Pompeia, Ronaldo Sotrate. Boa tarde, obrigado pela presença, Sotrate. Boa tarde, Giroto. Eu que agradeço aqui o convite, estar participando do Super News, e uma boa tarde a todos os ouvintes. Também nessa edição especial do Super News, a presença da jornalista Mariela Ribeiro, pompeiana Mariela Ribeiro. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde a todos, boa tarde, pessoal aqui de Pompeia. Vamos começar falando de 1938, 2038. A data lhe remete a algo, Ronaldo Sotrate? 2038. Parece que em 2038 Pompeia vai fazer 100 anos, é isso? Centenário de Pompeia. Centenário de Pompeia, muito legal. Que é uma adolescente, uma menininha chegando ao seu centenário. Para uma cidade, 100 anos, aí ela começa... A maturidade talvez venha com o centenário, né? Eu acho que é adolescente, né? Acho que tá entrando na adolescência agora. E nós estamos falando aí daqui a 15 anos. Aproximadamente 15 anos, né? 2023, isso. 2038, centenário de Pompeia. Mas a gente sabe que está havendo já uma movimentação, vamos ser justos, né? Por iniciativa do Jorge Nishimura. Tem um trabalho muito legal sendo realizado em Pompeia, pensando Pompeia 2038, um trabalho aí que iniciou através do Jorge Nishimura, que é uma pessoa fantástica, né, preocupada com a cidade, já visto que a Jato faz pelo município, através do IDF também, e a ideia é que Pompeia seja a melhor cidade de pequeno porte para se viver no país em 2038. Projeto ousado, mas factível. E tudo passa, tudo que é bem sucedido passa pelo planejamento, passa Com certeza. por você colocar no horizonte a meta, o ponto a se chegar e o como fazer para se chegar. Essa que é a discussão que está fervilhando aí nos bastidores da cidade de Pompeia, podemos dizer assim? Eu acho que sim, de forma geral, né? Qualquer resultado, como você disse, ele é em detrimento ele é resultado do planejamento, das ações, obviamente, mas quando se fala de construir uma cidade melhor, de construir um ambiente melhor, não é um item só, né? Não é uma variável apenas. Nós estamos falando da questão social, nós estamos falando da questão educacional, nós estamos falando da questão de empregos, né? Do relacionamento familiar, então tem vários aspectos aí. Saúde, segurança, muito bem lembrado pela Mariela. Todos esses aspectos têm que ser pensados. É um jogo de quebra-cabeça, é um encaixe. Tudo tem que estar bem. Se alguma coisa não estiver bem, aí não se chega ao objetivo. Agora eu vou ser mais específico, até para fazer justiça com o nosso convidado, que é o diretor do Senai Pompeia. Qual a importância do Senai Pompeia para que Pompeia chegue ao título, conquiste, não o título, mas conquiste a condição de melhor cidade para se viver de pequeno porte entre as milhares que existem no Brasil? Acho que não só do Senai, da educação de forma geral. Especificamente do Senai, a gente atua fortemente na formação profissional, né, prioritariamente na formação profissional. Pompeia é uma cidade preponderantemente industrial. Já vista que 60%, 70% da cidade vive em torno da Jacto, é inevitável. E a formação técnica, seja ela em nível médio, em nível superior, em iniciação, qualificação, aperfeiçoamento, ela é fundamental não só para as pessoas garantirem a sua empregabilidade, mas para que a indústria mantenha a sua competitividade. Profissional qualificado, com as tecnologias que nós temos hoje, que entram cada vez mais e mudam, né, o tempo inteiro, você precisa de pessoas capazes de operar essas tecnologias e com capacidade suficiente para promover a competitividade dentro da indústria. Agora, eu não sei se é muita utopia, mas você falou aí, em torno de 60% da cidade vive em torno do Grupo Jato. O que de melhor poderia acontecer para Pompeia ser a melhor cidade para se viver de porte médio, pequeno e até médio, né? Seria ter uma outra Jato dentro da cidade, porque a gente chegaria a 120, né? Você tem uma outra, mas o raio não cai duas vezes. Mas imagina, não estamos falando mais de 20 mil habitantes, é uma distopia, né? Imagina ter uma outra empresa do porte do Grupo Jato dentro da cidade de Pompeia e até disputando essa mão de obra, disputando essa tecnologia, aí seria o ideal, né? Eu não sei se seria o ideal. Eu acredito que Pompeia já é uma cidade diferenciada por ter a preponderância industrial no seu município, das atividades, né? Por quê? Porque a indústria, além de trazer tecnologia para o município, ela também paga os melhores salários, né? Se você comparar hoje a indústria com o comércio e serviços, os melhores salários estão na indústria. E os profissionais mais qualificados acabam estando na indústria também. Então isso é bom para a cidade. É só você pegar a renda per capita de Pompeia e comparar com a região inteira, que Pompeia dá um baile, está entre as maiores, né, do estado de São Paulo, exatamente porque é uma cidade industrial. Mariela Ribeiro. E o Senai, ele tem essa
participação, né, em relação à educação, aos cursos, e o que você sente hoje mais em necessidade nessa formação? Olha, na verdade, o foco principal é a gente estar conectado com as demandas que a indústria nos proporciona. Porque, como eu disse, a tecnologia muda o tempo inteiro. Nós temos hoje um projeto enorme que começou alguns anos atrás de desenvolvimento de sistemas, formando pessoas para desenvolvimento de sistemas para atuar na indústria. Que é um mercado gigantesco, sim, né? Mas de onde surgiu isso? Indústria 4.0, software, as transformações todas. Então, nós precisamos hoje desse profissional. O foco principal é estar atento ao que a indústria está precisando, na quantidade que ela precisa, né? E no momento que ela precisa. Tempo, né? Exatamente. Porque mesmo que a formação ela demora, né? Ela não é instantânea. Exato. Né? Tem que antever o horizonte ali para dar o tempo de formação desses profissionais no time ali da indústria, né? Esse é o famoso trabalho de foresight, que é olhar para o futuro. Hoje a gente tem dentro do Senai São Paulo uma área específica para olhar para o futuro, mapeamento de tecnologias para nos anteciparmos às demandas de mercado. Ô Sotrate, só para até contextualizar para o nosso espectador, nosso ouvinte, nosso internauta, alguma cidade do Porto de Pompeia tem Senai em todo o Brasil? É difícil, hein? É difícil. Eu não conheço, principalmente no estado de São Paulo. Eu não posso falar do Brasil, estou falando do estado de São Paulo. É difícil uma cidade com 20 mil habitantes ter uma unidade do Senai e do tamanho, que são quase 8 mil metros quadrados de escola, né? Com áreas tecnológicas diversas. Realmente Pompeia é privilegiada nesse aspecto também. Agora a gente tem que se despedir dos ouvintes da Rádio Paradiso. A gente continua com o nosso bate-papo no YouTube, mas agora é hora de dar tchau aqui, aos nossos ouvintes do 96,7 da Rádio Paradiso. Muito obrigado, Sotrate, por estar com a gente aqui. E eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes. No YouTube, é claro, a gente continua a nossa conversa. No Super News, edição especial desta quinta-feira, a presença da jornalista Mariela Ribeiro e, é claro, do nosso entrevistado, Ronaldo Sotrate, diretor do Senai Pompeia. Já falamos sobre o projeto Pompeia 2038, 100 anos, centenário da cidade de Pompeia. E agora, é claro, vamos aproveitar o Sotrate aqui para, através do eixo da educação, tentar discutir um pouco até o eixo de mobilidade urbana na cidade de Pompeia, porque atrelado ao Senai, o maior parceiro de vocês na cidade é o Grupo Jato, que está com a nova fábrica, que deve... Você tem informações, Ronaldo, quando que deve entrar definitivamente em operação essa nova fábrica da Jato em Paulópolis? Não, Giroto, eu não sei quando vai começar a operar. Você acha que ainda esse ano ou já para o ano que vem? A gente espera que o mais rápido possível, né? Mas eu não tenho essa informação. Agora, em termos de demanda para vocês, com certeza você tem. Haverá um aumento de demanda por mão de obra junto ao Senai. Não sei se necessariamente um aumento de demanda, eu acho que muito mais uma realocação dessa demanda de acordo com as novas necessidades que essa fábrica trará. Então você tem novas tecnologias sendo aplicadas hoje no processo produtivo e eu acho que nós vamos ter então um ajuste dessa demanda ou algumas formações específicas sob medida. Nós estamos em contato com alguns fornecedores hoje que estão instalando tecnologia na fábrica, estão nos procurando para promover formação profissional em algumas áreas tecnológicas específicas. Então acho que vai ter essa adequação que a gente estava falando no outro bloco, né? Você perguntou do Senai, que nós dissemos que hoje nós nos antecipamos às tecnologias, vendo o que vai acontecer para tentar antecipar também a formação profissional. Vai nesse sentido também. Começamos essas conversas para imaginar e começar a trabalhar no perfil desse novo profissional. É interessante isso, né, Mariela? Porque tem que conversar com o Senai esses equipamentos novos que estão chegando, porque quem vai ser qualificado para operar esse equipamento é através da educação, através do Senai. Sem dúvida. Então vocês acabam tendo até acesso às tecnologias que estão chegando e tem coisa de outro planeta chegando aí nessa nova fábrica. Coisa muito legal, né? Não tenho condições de falar isso, nem autorização para falar essas coisas, mas tem coisas muito legais chegando, tecnologia de última geração. Acho que cabe você fazer uma entrevista aí com o pessoal da Jato Agrícola que vai poder falar em detalhes. Vamos agendar, claro. Legal. E o principal ali é o ganho de produtividade, porque hoje a planta física da Jato ela é toda acidentada, porque ela foi construída num declive ali, né? Ao lado da SP29, da Via Expressa nossa aqui, saída para Marília. Agora ela ganha toda uma condição de fábrica horizontalizada, né? Maravilhoso, né? Aquele espaço é maravilhoso. Se eu não me engano, acho que aproximadamente 10 mil metros quadrados só de barracão, né? Eu acho que o ponto fundamental... 10 mil metros quadrados de área é uma coisa absurda, coberta, né? Muito grande, né? É um lugar realmente imponente.
E, na verdade, o que acontece ali é tudo, é produtividade, é tecnologia, são ganhos diversos que se tem hoje, porque hoje você ter condição de construir uma empresa, uma fábrica, uma indústria com a tecnologia atual, é diferente de você vir adaptando uma estrutura que você tem, que é o que acontece na maior parte das indústrias, uma adaptação das novas tecnologias. Lá tem a oportunidade de já nascer de baixo até a finalização com o que tem de melhor hoje, né? É porque, se não me engano, é na década de 70 que a Jato vai para esse prédio que ela ocupa até hoje. Ela tem vários prédios, mas a gente fala da principal unidade fabril, que é na saída para Marília aqui, né? Aí ela vai crescendo, é o puxadinho, né? Vai fazendo adequações para atender as demandas do crescimento da Jato. Agora ela constrói uma estrutura para atender a realidade dela de 2000 e prevendo já acho que 30 anos para frente, né? Tem um planejamento muito forte por parte deles nisso, né? Principalmente lá vai a parte agrícola, né? A Jato Agrícola que vai para lá. E então, assim, é o grande porte, chamado a linha de produção de grande porte? Eu não sei se algumas coisas talvez não irão agora nesse momento, né? Não sei se vai tudo para lá, acredito que não, pelas informações que eu tenho. Mas para a gente do Senai hoje, quer dizer, fica até um pouco mais perto, né? Da onde a gente está hoje na fundação para chegar lá na Jato, mais rápido, né? Não sei se mais perto, mas mais rápido, né? Para chegar. Mais perto e mais rápido, com certeza. Eu não consegui ver essa distância lá do início da cidade para lá, que é mais rápido porque a gente não tem que passar por dentro da cidade, né? A gente já sai na pista ali, já está ali em Paulópolis. Ah, tá. Mais rápido, com certeza, mas também deve ser um pouco mais próximo também. Não sei. Principalmente porque no segundo momento agora vão ter que ser feitas adequações urbanas, né? Vai ter que ter uma avenida perimetral ali, paralela, né? Uma marginal, chegando até Paulópolis, né? Falta só aquela baixada depois do Distrito Industrial 3, né? Para chegar lá, vai ter que pensar nessa estrutura, né? Porque o fluxo vai ser intenso, né? Com a quantidade de colaboradores ali. Também, né? Tem empreendimentos saindo ali naquela região, tem outras indústrias ali, né? Porque você passa por todo o distrito industrial ali para chegar em Paulópolis. Então, a prefeitura vai ter um desafio ali de mobilidade urbana para adequar aquele local para o fluxo intenso que ele vai ter. Que é uma discussão histórica, a Mariela deve ter ouvido isso muito na infância aqui em Pompeia, que era Pompeia chegando a Oriente, Pompeia chegando a Paulópolis, né? Paulópolis já está chegando. Paulópolis já está praticamente ali. Você vê só aquele fundo de vale último que falta ali para transpor, né? E agora acho que não falta mais nada. Para chegar até. Eu acho que não falta mais nada. E você vê o poder da Jato, né? Ela colocou a indústria do outro lado lá, vai para lá e todo mundo agora. A cidade começa a deslocar o seu eixo urbano para em torno de Paulópolis, né? Começa. E, inclusive outras cidades. Quintana já começa a deslocar o eixo dela. Também com foco ali em Paulópolis e a fábrica da Jato, né? A Quintana está numa posição privilegiada ali também, né? Em distância, eu acho que talvez é mais perto Quintana, né? Ali do que a cidade, né? O centro de Pompeia lá, não sei. Tem que medir isso certinho. Mas para Quintana foi muito bom também, né? Agora, Ronaldo, nessa evolução que vai permitir também o nascimento de uma estrutura física, como que você falou, 500 mil metros quadrados? 10 mil? 10 mil. A área total, então, né? Deixa eu deixar claro, não tenho certeza, tá? São números aí que eu tenho, mas eu acho que... Mas 10 mil metros quadrados em barracão, em área coberta, né? Em área construída ali e coberta. Em termos de tecnologia que deve chegar e que vocês têm que estar em sintonia com isso para preparar os seus alunos, futuros funcionários do Grupo Jato. Cada vez mais dá para a gente falar em agregar valor em tecnologia, e é claro que essa mão de obra vai ser, cada vez ela vai ter menos pessoas com maior tecnologia e conhecimento embarcado por pessoa e ganhando mais, né? Na verdade, assim, o que acontece historicamente, todas as vezes que nós tivemos mudanças, incrementos tecnológicos, há uma falsa sensação de diminuição de emprego, mas isso na realidade não tem um dado que sustenta isso. Na verdade, se você pegar depois da Revolução Industrial, há um aumento no número de empregos. O que acontece é que você migra de uma área para outra, de uma tecnologia para outra. Mas o fulano perdeu o emprego. Mas se ele se reciclar, o emprego dele está garantido ali. Né? Porque existe um emprego em outra área. Então, o que vai é da capacidade da pessoa se reciclar, de buscar uma nova profissão, às vezes até de pivotar, a gente fala, né? O cara lá da mecânica entrou para a área de desenvolvimento de sistemas. Está acontecendo muito isso. Porque ele entende que ali você tem uma empregabilidade maior. E cada vez com valor agregado maior. Com valor agregado maior, com mais tecnologia. E esse processo, ele traz também uma outra característica que a gente já vem batendo aqui na tecla há muito tempo, da formação continuada. Não dá para parar de estudar,
não dá para falar de se atualizar, porque assim, eu costumo dizer que a formação profissional, ela tem prazo de validade. Eu aprendi uma tecnologia hoje, essa tecnologia amanhã não existe mais. Pega a área de software. Nasce e morre software em um prazo de um ano e meio, que eu já aprendi aquele software, não estou usando mais. Então, ela tem prazo de validade. Então, a pessoa que ela tem uma formação em determinada área tecnológica, ela tem que constantemente estar se aperfeiçoando, se especializando, buscando novas formações para ela poder permanecer no mercado de trabalho. E você vê esse perfil nos funcionários, assim, né, como que você enxerga hoje esse mercado? Não, a indústria tem essa cultura já há muito tempo. Mas os funcionários, eles têm essa cultura de estar... Muitos têm. Né? Então, existem os dois aspectos. Existe o próprio colaborador, que tem que buscar essa qualificação, e a indústria também, o empregador também, quando é necessário, oferece essa formação. O que a gente vem percebendo é porque antes as mudanças de tecnologia eram muito devagar. Então, você tinha ciclos maiores. Né? Então, a pessoa tinha uma estabilidade maior. Hoje não, como esse ciclo ele é muito curto, os próprios colaboradores, as próprias pessoas que estão hoje trabalhando dentro dos processos industriais com alta tecnologia já entenderam que eles precisam se reciclar, porque senão eles vão ficar sem emprego. Vamos tentar ilustrar isso com um exemplo prático, né? Eu não entendo muito, mas me disseram que, por exemplo, o torno na década de 70 era predominantemente uma mão de obra masculina porque eles eram muito pesados. E hoje você tem o ingresso da mão de obra feminina porque praticamente apertam botões. Dá pra gente falar, faz esse paralelo para nós, ilustra para nós. Não só aí, por exemplo, você pega a área de solda, uma área icônica, solda. Você não tinha mulher soldando dentro de uma indústria. Local insalubre. Precisava de força física, que é um impedimento na físico, solda né? Também na tinha solda. Bom, um local extremamente complicado, né? A solda. E dificilmente você teria mulheres nesse espaço. Hoje não. Hoje eu tenho, por exemplo, em Pompeia, praticamente 50-50, né? Metade de homens, metade de mulheres. E eu já tive turmas com mais mulheres do que homens. E é altamente agregado o valor, né? Por que a mulher entrou aí? Vamos lá. Então, antes tinha a questão da força física. Hoje, os equipamentos são mais leves, você tem equipamentos de proteção individuais mais leves e melhores. Então, a força física não é mais um impeditivo para ela estar ali. O ambiente é menos insalubre. Eu já tenho hoje solda por programação, robôs fazendo solda. Então, tudo isso abre o espaço para que, por exemplo, o impeditivo era a questão da força física e da insalubridade, eu não tenho mais, então você está ali. A questão do torno é a mesma coisa. Se você entrar numa área de usinagem de uma grande empresa hoje, você vai ter poucos tornos convencionais. Né? Na área de produção, você tem tudo CNC, que a gente fala, comando numérico computadorizado. A pessoa está fazendo o que ali? Ela está programando, está inserindo um programa e a máquina está trabalhando. Então, não tem mais esse impeditivo. Você ouviu falar no FENEME? Acho que é um clássico FENEME, também, né? Aquele caminhão antigo. Porque tem 14 marchas. 15 câmbios, 2 embreagens. Isso. O volante, ele é pesado, o cara tem que puxar com 4 mãos, nem 2, tem que puxar com 4. Isso. E os caminhões de hoje, né? O câmbio ali automático, direção hidráulica, banco pneumático, quer dizer... um paralelo aí mais popular, vamos dizer assim, para a população perceber a diferença, né? Você deu um bom exemplo, Giroto. Pega um operador de máquina agrícola hoje. Entra numa máquina agrícola. A quantidade de sensor, de computador de bordo que tem ali dentro, se esse operador não for muito bem capacitado, ele não opera uma máquina agrícola hoje. Ele opera lá o trator, que é um negócio totalmente convencional, mas ele não opera uma máquina de última geração com mapeamento, com inteligência artificial, com georreferenciamento, com estruturas absurdas de tecnologia. O Carlos Aros, que falou numa recente palestra quando ele veio a Marília, ele que é o cara do conteúdo na Jovem Pan Brasil e de informática, que ele falou, se você tem medo de perder o seu emprego para um robô, é porque você atua como um robô. Isso. Né? Basta você não atuar como um robô que você jamais vai perder a sua função, o seu emprego para um robô. Perfeito. Acho que é esse que é o grande recado, né? Se você só faz um movimento repetitivo, não tem criação, não tem nada de agregando conhecimento e valor ao seu trabalho, você vai ser substituído por uma máquina. Agora, se você tem o diferencial do ser humano, você nunca vai ser substituído. Né? Tudo que um robô puder fazer, ele vai fazer, um ser humano não vai fazer. Ponto. Qualquer atividade repetitiva que uma máquina possa fazer,
não vai ter humano fazendo e não vai demorar muito tempo, não vai ter em nenhum lugar, porque a máquina vai fazer. Hoje, com o advento da inteligência artificial ainda, é mais fácil, você treina um robô, você treina a máquina para fazer o que você quer. Então assim, o ser humano, ele vai estar, lógico, junto com esse robô, operando ali a questão da inteligência, da programação, do software, mas o ser humano vai estar em tarefas que o robô não vai fazer. Ponto. Caixa, o pessoal fala muito aí. Hoje, quantos caixas de banco você tem dentro de um banco hoje? 99% da população está no caixa eletrônico fazendo o trabalho dela ali. Quantos caixas de banco nem está no aplicativo, né? Nem mais vai ter eu vou no aplicativo hoje e resolvo. Então assim, por quê? Porque é um trabalho que um robô pode fazer. Uma máquina pode fazer? Pode. Então ela vai fazer. Agora, esse ser humano que coordena os robôs, ele vai ganhar muito mais do que aquele que fazia o trabalho de um robô, né? Exatamente. E aí você vai precisar de mais gente para coordenar isso. Agora você fala assim, olha, mas você viu o absurdo do caixa eletrônico? Perdeu o emprego, 10 caixas que tinham dentro do banco perderam o emprego porque tem caixa eletrônico na porta. É verdade. Quantos ganharam emprego no transporte de valor? Quantos ganharam emprego na segurança de software daqueles locais? Na segurança ali da frente? Se você pegar a quantidade de emprego que os caixas eletrônicos criaram, foram maiores do que os 10 caixas que saíram do banco. Mas em outras áreas, com outras tecnologias, fazendo outras coisas. Eu esqueço. O primeiro presidente da Jato fora dos Nishimura, como que era o nome dele mesmo? O Martin Munstock. Martin Munstock. Ele fez uma frase que até hoje me marca. Que ele falou assim, o ser humano tem o direito de galgar funções menos insalubres, né? E com maior valor agregado. Sim. Você não pode limitar o ser humano lá a cortar cana, você não tem tecnologia de máquina para cortar cana só para ele ter um emprego. Não, ele tem que ter o direito de ser o cara que vai operar essa máquina, o cara que vai estar lá num computador, o cara que vai estar num drone, não ficar a vida inteira ali só porque a tecnologia não pode chegar cortando cana e depois de queimar a cana ali ou enfrentando ali cobra, sol, só para ter a garantia de emprego. Não, você tem que dar o direito ao ser humano a cada vez ter uma função com maior remuneração e menos insalubre, né? Você deu um outro exemplo bom. Eu participei pessoalmente desse processo de formação dos cortadores de cana. Eu estava numa região no centro do estado, forte no setor sucroenergético, e fomos procurados por diversas usinas na época, fundações ligadas a usinas como a Raizen hoje, e que a preocupação era a formação dessas pessoas que iriam perder o emprego porque não iria mais ter queimada e corte de cana. Então nós treinamos milhares de pessoas no centro do estado hoje, no interior do estado de São Paulo, e essas pessoas viraram operadores de máquina, viraram operadores de caminhão, foram para a área de manutenção dessas máquinas. Mas quantos estão perdendo emprego? Não, mas quantos estão ganhando? Você tem os operadores, aí você tem os motoristas dos caminhões, dos outros equipamentos que vão junto com elas. Aí quantas pessoas você tem hoje fazendo manutenção dessas máquinas, produzindo peças para essas máquinas? E olha que você tira o gargalo da produção, você aumenta a área de plantio, você aumenta a área de produtividade expansão, aumenta, número de empregos aumenta, qualidade do emprego aumenta, remuneração dos colaboradores aumentam. É um processo ganha-ganha. A gente tem que ter clareza de que inserção de tecnologia é um processo de ganha-ganha. O que não dá, lógico, as pessoas têm que fazer uma opção. Quem for eu não quero, sai do mercado, né? Você não quer o direito que você tem. Mas não vá dizer amanhã que a tecnologia tirou seu emprego. Não, a tecnologia está te dando uma nova oportunidade. Você pode entrar, né? O cavalo está passando ali. Você pode subir no cavalo ou não. Então, se você continuar se reciclando, se você continuar plugado nas novas tecnologias e sendo essencial para a sua empresa, você não vai perder emprego. Vamos dar um olá quem veio. Vamos dar um olá aqui no YouTube para quem está chegando através do QR Code do Super News edição impressa. Um olá, você que está com exclusividade nesse conteúdo, porque veio através do QR Code ali, do link do Super News impresso, edição especial de fevereiro. Mariela Ribeiro, pois não? Não, essa atualização é em todas as áreas, todos os tipos de empregos, né? A gente precisa estar, né, sempre atualizando, acompanhando as mudanças. Pode ser que, né, aconteça uma maior resistência em alguns, né, em querer se atualizar ou não, mas é algo que não dá para fugir, né? Logicamente eu estou dando exemplo da indústria aqui, porque eu estou ligado à indústria. Sim. E a indústria acaba sendo o elemento puxador das novas tecnologias.
As novas tecnologias, via de regra, elas entram através da indústria. A indústria é um local extremamente tecnológico. Então a necessidade ainda é maior ainda dentro da indústria. Mas sem dúvida, se a pessoa não se reciclar na área de serviços, no comércio, ela também vai perder o seu emprego. O que a gente precisa é bater nessa tecla muito, viu, Giroto, Mariela? A tecnologia não é inimiga do trabalhador, não é inimiga dos postos de trabalho. A tecnologia é a aliada desse trabalhador, porque ela vai sempre proporcionar uma melhor condição de trabalho para ele, vai sempre proporcionar, se ele conseguir e quiser, obviamente, se qualificar nessa tecnologia, melhores salários. Então, assim, é uma questão de visão. Ou você vê o copo meio vazio, ou você vê ele meio cheio. A tecnologia é copo meio cheio. Ô, Sotrate, quero aproveitar aqui toda essa informação que você tem no contato, no dia a dia de vocês com o setor industrial. Pompeia é uma cidade industrial e você tem muito acesso ali a informações e a esse fervilhar da cidade de Pompeia na área industrial, né? Eu costumo falar aqui que Shunji Nishimura é o nosso Henry Ford, fazendo um paralelo com a indústria automobilística. E o Ricardo Cunha seria o nosso Elon Musk, ele que é da Orion. Dá pra gente fazer esse paralelo, né, entre Henry Ford, que é quem na indústria automobilística cria a linha de montagem, é a primeira revolução do setor de carros, né, do planeta, e Elon Musk com o Ricardo Cunha na Orion? Eu acho que todo industrial, ele é um pouco de tudo. Porque a indústria não vive hoje sem pesquisa, desenvolvimento e tecnologia, né? Até você pegou a questão do Elon Musk aí, né? Pensando na questão da SpaceX, novas tecnologias, Tesla, essa coisa. Toda a indústria, Jato mesmo, eu acompanho, eles têm um processo de inovação absurda. Você pega a Jato hoje, quais são os concorrentes da Jato? Nós estamos falando de John Deere, um monstro, uma multinacional monstruosa. Nós estamos falando de Case, uma multinacional monstruosa. Se você pegar essas empresas perto da Jato, são muito maiores. E como é que a Jato consegue competir com essas empresas? Porque investe em inovação e tecnologia. A Jato está sempre lançando. A Jato está sempre inovando nos seus produtos, nas suas tecnologias. Isso faz com que ela esteja na vanguarda do mercado. Então, assim, a indústria, de forma geral, ela vive de inovação. Se você não inovar, alguém vai passar você. Porque antes a tecnologia era diferencial. Hoje não, é commodity. Você compra a tecnologia. Aonde ela estiver, você paga e traz. Simples assim. Então, se eu não tenho mais o diferencial, porque a tecnologia é minha, eu fechei uma patente, não sei o quê, e a tecnologia é commodity, eu preciso ter criatividade, eu preciso ter inventividade, eu preciso olhar para a necessidade do mercado, me antecipar e lançar algo que o mercado queira. Isso está dentro de inovação, e com a tecnologia, obviamente, mais moderna que existe. Mas claro, tem muita pesquisa, assim como Ford, GM também pesquisam tecnologia de carros elétricos, mas o Elon Musk está na frente porque começou lá atrás. O Ricardo Cunha, ele é um novo paradigma ali, né? Ele muda o conceito, né, dos pulverizadores, por isso o nome jato, que eram os polvilhadores, né? Faziam aquela marca do avião a jato no céu, por isso que o Shunji Nishimura deu o nome de jato, a indústria dele. Depois foi para o meio líquido, né? Saiu do pó para o líquido. E o Ricardo Cunha, ele vai ali na semente, ali na raiz, né? Quer dizer, uma mudança de plataforma da produção, né? Cada um no seu aspecto. E com 30 anos que o Ricardo Cunha está batendo nessa tecla, que agora parece que tá caminhando para... Eu torço para que todos tenham sucesso, cada um com a sua estratégia, né? Cada um da sua forma. E a gente, dentro do Senai, estamos aí sempre prontos e abertos a contribuir. Para todos, Para né? todos, exatamente. O Senai é da indústria, né? Então, a gente atua na formação de mão de obra para todos que precisam, atuamos na assessoria e consultoria para todos que precisam. O que eu vejo é que a indústria, de forma geral, Pompeia é uma cidade abençoada por vários aspectos, né? Pompeia, de forma geral, está muito bem servida com as indústrias, com as pesquisas, com os desenvolvimentos, com tudo que Pompeia tem hoje. Então, assim, é fantástico você ter... quanto mais... Orions, quanto mais jatos, quanto mais empresas, melhor. Então, assim, se amanhã tivermos mais 10 dessas, quem ganha é Pompeia. Quem ganha é quem está aqui. A tecnologia vai estar presente no nosso dia a dia. Aí, em vez de 8 mil metros, temos que passar para 12 mil metros do Senai, não tem problema. Mas esse é o problema bom. O que a gente precisa é que a indústria esteja forte. Para a indústria estar forte, ela precisa de mão de obra qualificada, voltando à questão da educação aqui, mão de obra qualificada, plugada com as novas tecnologias, atenta às mudanças que vêm por aí, né? E a parte de inovação e tecnologia que essas empresas acabam investindo e tendo sucesso. Antes de eu pedir
a pergunta final da Mariela Ribeiro, eu quero fazer uma outra consideração, aproveitando esse conhecimento do Ronaldo Sotrate, diretor do Senai Pompeia, esse intercâmbio, esse know-how e esse conhecimento que ele tem do nosso parque industrial aqui da cidade de Pompeia. Fazer um paralelo com o futebol agora. No futebol, todo mundo fica sempre olhando quem é o próximo Pelé, quem que é o próximo Messi, quem que é o próximo Ronaldo Fenômeno, quem que é o próximo Ronaldinho Gaúcho, quem que é o próximo Neymar, né? Você olhar ali na base, ali, quem vai ser o próximo, né? O próximo grande astro aí no futebol. Nas terceirizadas, no Parque Industrial de Pompeia hoje, vocês já conseguem perceber quem vai ser um próximo Neymar, um próximo Zico, né? Porque você tem um parque de terceirizadas da Jato muito sólido. Tem alguma ali que se já percebe pela demanda, às vezes, de novos profissionais ou de perfil de formação de educação que pode despontar aí como uma grande indústria, continuando fornecendo para a Jato, mas tendo também vida própria e mercado próprio, dentro da expertise que ela conseguiu como terceira da Jato? É difícil dizer isso, né? Mas assim, a gente tem boas indústrias dentro de Pompeia, com bons processos, todas elas melhorando, passando por processo de transformação, até as pequenas, né? As pequenas empresas, hoje dentro do próprio projeto que nós estamos desenvolvendo no estado da jornada da transformação digital do Senai, nós estamos entrando com ferramentas de Lean Manufacturing, ajudando as empresas a inserção da transformação digital também, das tecnologias. A perspectiva é muito boa. Você falou um parque muito grande, essas terceirizadas, né? Empresas terceirizadas que prestam serviço para a Jato. Com muito potencial de crescimento, muito potencial de crescimento. Você falou aí do Pelé, né? Nosso Neymarzinho, do Ronaldinho Gaúcho. O menino Ney que está quase 40 anos, né? Isso, o menino Ney. 40 anos, né? Esses caras, eles não ganham nada sozinho, né? Então assim, você pega lá o Ronaldinho Gaúcho, jogou bem, cara, mas tinha o Ronaldo Fenômeno de um lado, o Rivaldo do outro, o outro ali do outro. Então, o que a indústria, eu acho que um grande aspecto positivo da indústria é que a indústria, se ela não tiver os seus processos estruturados, se ela não tiver um controle muito preciso, se ela não estiver constantemente inserindo tecnologia, ela não se mantém. Então, a indústria que se mantém é porque ela tem essa visão e faz isso. Então, não é fácil, gente, ser empreendedor, e ainda mais ser empreendedor industrial. É muito difícil, é muito difícil. E aí qual seria o caminho, né? Auxiliar no processo de pesquisa, aí seria o caminho da academia, né? O apoio da academia também, de pesquisa, de patentes, porque, por exemplo, às vezes o cidadão ele presta serviço como terceira da Jato durante 10, 15, 20 anos, e aí ele tem uma ideia e fala, poxa, mas essa expertise que eu tenho em produtos que garante minha sobrevivência da minha família aqui, dos meus colaboradores junto ao Grupo Jato, também pode ser direcionado para a indústria automobilística, por exemplo, né? Dentro do Grupo Jato já aconteceu isso, né? Um maquinário que era da Jato, né? Que é como é o nome da empresa da Jato de plástico, de tanques, Unipac, né? De repente ela foi constituída para prestar serviço para a Jato, a Unipac. E aí percebeu-se que poderia fabricar o tanque de combustível para a indústria automobilística de todo o Brasil e até fora do Brasil. Dentro de uma terceira ter essa pivotada também, né? De continuar prestando serviço para a Jato, mas ter um produto que pegue o mercado nacional e ela vire uma gigante também, né? Sem dúvida, né? A gente chama de spin-off, né? Que você tira ali de dentro. Olha, perspectiva existe. Cita alguma possibilidade, aí. Eu não posso fazer essas coisas. É complicado isso. A gente tem que atuar em todas as indústrias, né? Eu acho assim, depende do porte da indústria e do momento dela. Não existe um caminho pronto para o sucesso. Se é uma empresa de grande porte que tem recursos, que investe parte do seu budget, aí, do seu orçamento em inovação, em pesquisa e desenvolvimento, o caminho está ali. Agora, você pega uma empresa pequena, como você falou hoje, ela não tem budget para investir na área de inovação e tecnologia. É uma construção, né? Construção. Então, o que ela tem que investir hoje? Organização do processo, você implantar as ferramentas de Lean Manufacturing, você entender processos de controle, de digitalização, e indo inserindo essas tecnologias devagar. Mas eu posso ter indústria 4.0, uma indústria pequena? Pode! Dentro da realidade dela, da estrutura que ela tem, das tecnologias que são aplicáveis. Porque a gente olha sempre o Elon Musk, vai olhar a Jato, né, que é grande, vai olhar a GM. Não, as pequenas também, dentro da realidade delas. O que precisa é entender que não existe magia. Existe trabalho, processo e aquisição de tecnologia e formação de mão de obra. Tendo esse equilíbrio, qualquer empresa de qualquer porte tem chances de sucesso. Mesmo porque, senão as grandes não se relacionam, né, com as pequenas, não vai conseguir, né, terceirizar o seu trabalho se ela não entregar a mesma qualidade, né,
Deixa eu agradecer mais uma vez aí, acolher você que chegou a esse conteúdo exclusivo através do QR Code, do link ali no Super News, edição de fevereiro especial que circulou na cidade de Pompeia. Mariela, sua pergunta final agora. Tô sem pergunta agora. Sem pergunta final. Você estava no raciocínio, eu te interrompi o raciocínio, transforma ele. Não, ela estava falando um negócio legal aqui. Porque assim, tem todas as questões, as grandes, né? ISO, tudo, né? Metodologias que são aplicadas, e se as pequenas, que são terceiras dessas grandes, se elas não têm o mesmo processo também, muitas delas elas não conseguem se relacionar. Quando há esse processo de prestação de serviço, uma empresa maior, você tem que entregar na qualidade que essa empresa quer, né? E dentro dos processos que ela quer. Quem iniciou esse processo muito fortemente foi a indústria automobilística, né? Ela levava os processos dela para dentro dos seus fornecedores, né? E fazia com que os fornecedores tivessem os mesmos sistemas de qualidade, os mesmos sistemas de controle de processo que ela tinha como montadora para garantir o produto final. Quando você atua assim, obviamente você tem que entregar aquilo que a empresa que compra de você quer que você entregue. Mas nós temos inúmeras outras empresas que não trabalham especificamente para uma empresa só, né? Como fornecedor de uma empresa. Trabalha aí colocando produtos no mercado ou para outras empresas. Todas elas têm a mesma lógica. Se não tiver organização, se não tiver processo, se não tiver qualificação e se não tiver uma aderência às novas tecnologias, fatalmente vai sair do mercado. Agora, tendo essa aderência, a chance de perenidade é maior. Uma dica básica quem presta serviço hoje para jato, presta serviço para Ferrari, né? Fazendo um paralelo com a Maranello, com a indústria da Ferrari, e com a Ferrari dos implementos agrícolas, pulverizadores do mundo. Sim. Né? A Orion está indo para o mesmo caminho. Uma Lamborghini aí, sim, né? Do setor, no segmento também da Orion. Sim. Então a chance de você, a capacidade para prestar serviço para qualquer empresa no planeta você tem. Que fantástico, né? E às vezes aquela expertise que você tem serve para a indústria automobilística, serve para a indústria de caminhões, para a indústria de ônibus, quer dizer, tentar enxergar e adequar e somar a sua atividade, né? Aquilo que você já faz para uma Jato, para uma Orion, né? Ampliar a visão, né, da sua indústria. Né? E isso vai ser cada vez mais necessário, Giroto, porque os mercados hoje, o ciclo de vida dos produtos é cada vez mais curto, né? Então, antes você entrava no mercado, sabia que ia permanecer ele durante 20, 30 anos naquele mercado, né? E depois se preparava principalmente na questão dos processos, olhava muito mais para dentro do que para fora, né? Olhando os seus processos, os seus custos, né? Suas formas de produção, pensando em ganhar mais dinheiro, em ter menos desperdício e menos para fora, porque demorava mais tempo para mudar o ciclo, né? O ciclo do produto era mais longo. Hoje os ciclos de produtos são muito curtos. Então, a grande parte da expertise estratégica hoje das empresas é saber quando entrar no mercado e mais, quando sair dele. Uhum. Porque já deu aqui, agora eu vou para outro lugar. Então está mudando essas relações também. Não que não exista ainda essas relações, principalmente na indústria de mais longo prazo, mas os ciclos de vida estão cada vez mais curtos e as empresas vão ter que se adaptar a isso também. E o não já tem, né? Qualquer empresário, o da indústria ele é diferenciado, né? Ele da indústria por si só ele já é diferenciado. Sim. O cara que vai para a questão da atividade industrial, né? E às vezes chegar ao ponto futuro também. Porque às vezes ele tem um trabalho aqui de prestação de serviço junto a Jato que outra indústria, vamos supor, da aviação, automobilística, não usa, mas que pode ser uma opção futura. Ele chega e fala, vocês estão batendo aí no ferro e eu tenho esse trabalho aqui que a gente faz aqui com evolução de fibra de carbono, sei lá o quê. Vocês já pensaram em adequar isso para a atividade de vocês? Oferecer, né? Sim. Oferecer o ponto futuro para outras atividades industriais e oportunidade para todo mundo, né? Oportunidade é o que não falta. Oportunidade é o que não falta. Agora eu vou fazer a minha pergunta. Quer fazer a pergunta final? Não? Posso fazer a minha pergunta final, pode, então? Tá autorizado. Primeiro agradecer Ronaldo Sotrate, diretor do Senai Pompeia, participando dessa edição especial do Super News. Agradecer você que chegou aqui pelo link do Super News, edição impressa, edição mensal, a primeira revista do rádio da cidade de Pompeia, né? Integrando as mídias aí na cidade de Pompeia. Como que o Ronaldo Sotrate enxerga, já que a gente falou tanto na edição de hoje, do centenário de Pompeia, 100 anos de Pompeia, 1938, né? Como que ele enxerga o Senai Pompeia em 1938, no centenário de Pompeia, e como que ele enxerga, partindo do Senai Pompeia, a cidade de Pompeia em 2038, no seu centenário? Eu vejo que Pompeia tem tudo para ser de fato, se transformar, se não na melhor, uma das melhores cidades de pequeno porte para se viver no país, né? Eu enxergo um Senai cada vez mais tecnológico,
né? Eu acho que daqui até 2038 nós estamos falando de 15 anos, né? Em 15 anos, em 2, 3 anos as evoluções já estão sendo altas, e em 15 então as evoluções vão ser maiores ainda, né? Então eu imagino um Senai pujante, forte, tecnologicamente avançado e adequado às necessidades do mercado. Eu vejo uma cidade com um padrão de vida maior ainda do que tem, com menos desigualdades sociais, com educação melhor, né, com a melhor formação dos seus jovens e adultos, e que realmente com uma qualidade de vida muito alta. Isso é o que eu já vejo, porque Pompeia já é uma cidade diferenciada hoje, e com todos esses atores trabalhando para o bem da cidade, o poder público, a iniciativa privada, o trabalho feito aí pela Jacto, por outras empresas do município, eu vejo que todo mundo rumando na mesma direção, que é trazer excelência, né, para a vida dentro da cidade de Pompeia, e eu vejo o Senai como um dos atores principais nesse aspecto, na formação profissional, na formação educacional. A gente fala de formação profissional, mas nós estamos trabalhando aqui com educação, né? Ela é focada para o mundo do trabalho, mas não deixa de ser educação. Então eu vejo o Senai como parte importante nesse processo, e a gente quer cada vez mais ser útil, não só para Pompeia, mas para toda a região que a gente atende. E já fica aqui nosso apelo público para que o Sotrate nos ajude a trazer o Jorge Nishimura, já que falamos tanto em 2038, acabou de ser premiado na ONU, só a ONU só. Uma tal de Organização das Nações Unidas, ONU, mundial. O próximo prêmio é o Intergaláctico, né? Depois da Justiça ONU não tem mais, né, cara? Batman vão se reunir ali, né? Fantástico, o trabalho Batman não fazia parte, né? O Aquaman fazia parte, Mulher Maravilha, né? Vai ter uma reunião lá da Liga da Justiça para... O Jorge é merecedor disso, o trabalho que ele faz é fantástico, ele tem como missão de vida, é uma pessoa formidável. Que história, é o caçula, né? E um trabalho de anos, né? Eu digo que é uma honra, um privilégio conhecer alguém como Jorge e ver a forma como ele conduz isso. É um negócio maravilhoso que ele fez com a Universidade da Família, né? Agora a criação do IDF, né? Que hoje atua fortemente nas famílias. O prêmio da ONU foi, né, em função do IDF, da UDF. Maravilhoso. Né? Se você conseguir entrevistar o Jorge, olha, vai ser um golaço que você vai fazer, porque realmente é uma pessoa especial. Não, a gente conta com o seu apoio para fazer essa pauta na edição especial de março dele aqui, para a gente falar o Jorge, o Giroto quietinho. E o reconhecimento dos irmãos mais velhos em relação ao que ele conseguiu de união da segunda geração também, né? E são depoimentos que eles mesmos fazem publicamente. Sim, não estou falando nada diferente aqui, né? Da fase de tensão que a segunda geração viveu, e que é normal em qualquer empresa, ainda mais num grupo gigante como o da Jacto, e a pacificação que veio através dessa inteligência emocional, né, e religiosa, também espiritual, do Jorge Nishimura com toda a segunda geração, e que está sendo passada agora para a terceira geração Nishimura, né? É uma pessoa muito especial. Então vamos contar com o seu apoio para tê-lo aqui na edição especial do Super News em março. Obrigado por ser o nosso estreante aqui nesse projeto de integração das plataformas de comunicação na cidade de Pompeia, Ronaldo Sotrate. Muito obrigado. Na verdade, para mim é um grande privilégio, uma honra poder estrear esse novo produto de vocês, que eu aqui já faço votos que tenha muito sucesso, e com certeza acho que vai ter muito sucesso. Eu agradeço mais uma vez o convite, me sinto sempre bem aqui, sou muito bem recebido, muito obrigado, e um abraço aí a todos os ouvintes, e agora dentro do YouTube, né, os telespectadores aí da Paradiso. E legal que a gente vai estar contribuindo, Mariela, você que é pompeiana da Gema, né, com a construção do acervo audiovisual também, do arquivo audiovisual da cidade de Pompeia, através dessas pautas especiais aí também. A gente vai estar contribuindo com a construção desse acervo audiovisual da cidade de Pompeia. Muito obrigado, Mariela, por participar também da edição de hoje. Obrigada a vocês, estou sempre aqui. E termina aqui a edição especial do Super News multiplataforma, em parceria com a Rádio Paradiso 96,7, em parceria com o Super News edição impressa, que circulou na cidade de Pompeia e nos ajudou a trazer você para esse conteúdo aqui específico e exclusivo no YouTube. Até a próxima edição.